O GP da Espanha de Fórmula 1 realmente foi um divisor de águas, como foi falado em outros vídeos aqui do canal. Mas para a equipe Mercedes foi completamente diferente. Na verdade, nós pudemos ver a equipe alemã andando bem melhor do que em outros GPs desse ano de 2022. Mas para quem não sabe, talvez ela poderia se sair ainda melhor do que nós vimos no dia de hoje. Eu vou falar tudo sobre isso agora, na Hora do Piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e esse GP de Barcelona de Fórmula 1 realmente foi incrível. Diferentemente do que nós vimos aí em outros anos da categoria, dessa vez foi um GP emocionante. A maioria das pessoas não estavam muito ansiosas para assistir essa corrida, justamente porque é conhecida por ser uma pista muito sinuosa e por isso não proporcionar tantas ultrapassagens. Mas me parece que essa sinuosidade da pista acabou aumentando ainda mais a emoção durante a corrida, já que diversos pilotos tiveram que fazer ultrapassagens em pontos um pouco mais arriscados do traçado, o que realmente fez com que os carros ali, com que a corrida em si fosse muito mais emocionante. Mas na equipe Mercedes, além dela ter tido a oportunidade de fazer muitas ultrapassagens dentro da pista, ela também demonstrou um ritmo de corrida muito melhor do que em outras corridas desse ano de 2022. E inclusive poderia sim ter galgado posições melhores do que ela realmente conseguiu nesse GP. E acabou que isso tudo foi por água abaixo, por uma questão de sorte. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, trazendo informações de qualidade para vocês, então já queria pedir, deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu joinha, isso ajuda muito esse canal a crescer cada vez mais. E além disso, se você é novato aqui no canal, não conhecia o Hora do Piloto ou nunca pensou em se inscrever, não esquece, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo. Mas vamos parar de enrolação e falar um pouco mais sobre esse GP, focando principalmente na Mercedes nesse vídeo especificamente. Eu sei que muita gente vai ficar falando que eu não quis prestar uma homenagem a Max Verstappen por conta da sua vitória nesse GP da Espanha, mas para quem não sabe, na verdade, os vídeos que eu falo sobre a corrida aí, de uma forma geral, acontecem nas segundas-feiras, ou seja, amanhã nós traremos algumas informações aí sobre Max Verstappen, sobre Charles Leclerc e outras coisas que aconteceram no decorrer dessa corrida, mas isso fica para amanhã. Hoje nós traremos um assunto que realmente acaba deixando as pessoas mais interessadas, que as pessoas têm mais interesse no decorrer desse campeonato. E eu acredito que esse assunto da Mercedes talvez seja um assunto que as pessoas queiram saber mais do que o resultado da corrida, já que na verdade a corrida já aconteceu e todo mundo teve a oportunidade de assisti-la. Agora, a análise, nem todo mundo tem a oportunidade de fazer como realmente nós fazemos aqui no canal. Enfim, vamos começar a falar um pouco mais sobre o que aconteceu na equipe Mercedes nesse momento, depois de explicar aqui, fazer essa explicação do motivo pelo qual eu não vou falar sobre a corrida de uma forma generalizada. Vamos começar pelo seguinte: a Mercedes realmente fez uma qualificação muito positiva ontem no sábado. É claro que Hamilton continuou ali com a sexta colocação, ou seja, demonstrando que a Mercedes é sim a terceira força do grid da Fórmula 1, pelo menos em qualificação, mas nós vimos ali um George Russell em quarto lugar na qualificação. Na verdade, um resultado praticamente perfeito para ele, um resultado inacreditável para uma Mercedes que veio sofrendo muito em voltas rápidas no decorrer de todo esse ano. Então assim, um quarto lugar já era incrível e ele ficou ali aproximadamente 0,5 segundos dos líderes. Mas desde antes de ontem eu já vinha falando que na verdade a Mercedes poderia ter mais facilidade em ritmo de corrida do que em ritmo de qualificação. Nós não pudemos ver isso no início do GP, mas mais para o final a gente pôde ver exatamente isso. E uma Mercedes muito forte, podendo inclusive batalhar ali com o Red Bull e talvez com o Ferrari, se não tivesse acontecido aquela fatalidade com Charles Leclerc. Eu sei que muita gente vai dizer que na verdade George Russell estava perdendo tempo com relação a Sérgio Pérez e também Max Verstappen, que George Russell não conseguiria se aproximar deles, que o ritmo estava pior do que o da Red Bull. E eu vou concordar com você, se realmente tem toda a razão, se você tem esse pensamento, você está completamente correto. Mas quando a gente para perceber o que estava acontecendo com o Lewis Hamilton, o outro piloto da Mercedes, a gente passa a entender que talvez
ele sim poderia ter chance de batalhar não por vitórias, mas talvez sim por um segundo lugar ali, ou talvez estar muito mais próximo do que de Sérgio Pérez do que George Russell esteve ao final dessa corrida. E eu vou explicar um motivo. A gente sabe que Lewis Hamilton acabou tendo problemas ali no iniciozinho do GP em um acidente entre ele e Magnussen. Com isso, o pneu dele ficou furado, ele teve que fazer uma volta completa praticamente com esse pneu furado, entrar nos boxes, fazer uma parada e retornar à pista em último lugar. Nessa brincadeirinha, ele chegou até mesmo a falar ali no rádio que ele poderia ser recolhido para os boxes, porque talvez ele não conseguiria ter um bom resultado na corrida de hoje. Acabou que o engenheiro disse que não, porque ele poderia sim acabar pontuando ali alguns pontinhos importantes que podem ser realmente essenciais ali para o resultado do campeonato no final do ano. Então Hamilton continuou na pista. O que nós não esperávamos é que ele realmente continuou ali com os pneus macios, não conseguiu andar tão bem ali atrás do grid, trocou para pneus médios mais uma vez. No fim das contas, ele conseguiu escalar o pelotão da Fórmula 1 praticamente inteiro e com esses pneus. Enfim, ele conseguiu fazer ali, colocar-se na quinta colocação, mesmo fazendo uma parada a mais e tendo feito uma volta completa com esses pneus furados. E isso é inacreditável. E isso tudo sem contar com o problema que ele teve ao final da corrida, um problema ali de refrigeração do carro. Para quem não percebeu, para quem não sabe, na verdade Hamilton acabou perdendo a posição para Carlos Sainz porque ele teve um problema provavelmente ligado ao radiador do seu carro, que começou a vazar água. Com isso ele teve que tirar o pé, perdeu muito tempo e foi ultrapassado por Carlos Sainz e assim acabou terminando na quinta colocação. Se não fosse isso, ele terminaria a corrida em quarto lugar, a aproximadamente 10 segundos de George Russell, que é incrível quando a gente para pensar que Hamilton fez uma parada a mais e, além disso, uma volta praticamente completa com os pneus, ali o pneu dianteiro esquerdo furado e ainda escalou o pelotão. Com toda certeza, acabou fazendo com que ele perdesse muito tempo ali na questão de ultrapassagens no grid da Fórmula 1. Mas não para por aí. Quando ele colocou os pneus vermelhos, nós percebemos que ele estava conseguindo fazer voltas mais rápidas da corrida constantemente. Ele fez 2 ou 3 voltas mais velozes da corrida. Ou seja, naquela situação específica, ele estava mais veloz, inclusive, do que o próprio líder do GP. Naquele momento, ele estava mais veloz do que as Red Bulls. E quando a gente analisa o que aconteceu com o George Russell, seu companheiro de equipe, mesmo com pneus vermelhos, ele não conseguiu fazer as melhores voltas da corrida. Quem ficou com as melhores voltas foi justamente Sérgio Pérez, companheiro de equipe de Max Verstappen, que só depois de algum tempo conseguiu bater os tempos de Lewis Hamilton. Ou seja, me parece que Hamilton tinha sim um controle, um ritmo de corrida melhor do que o de seu companheiro de equipe, mas acabou sendo atrapalhado e muito por conta daquele acidente com o Magnussen. E com isso a gente percebe com toda clareza que o que eu vinha falando durante todo esse fim de semana, que a Mercedes estava muito forte em ritmo de corrida nos treinos livres, era verdade. Me parece que ela não era a mais forte do que Red Bull, mais forte do que Ferrari ou algo nesse sentido. Mas me parece que ela era sim uma equipe muito forte em questão de ritmo de corrida e que em algumas situações específicas da corrida ela estava melhor até mesmo do que as próprias Red Bulls nesse sentido. Então, realmente, a Mercedes melhorou muito, ela está no caminho certo e para os próximos GPs ela já deve trazer mais atualizações que devem auxiliá-la ali em questão de velocidade, tanto em qualificações quanto em corridas. E talvez permita que ela comece a brigar pela liderança ali de vitórias, mesmo liderança de corridas no decorrer desse campeonato. Agora Max Verstappen é sim o líder do campeonato da Fórmula 1, justamente por conta do abandono ali de Charles Leclerc no início, ou melhor dizendo, do meio para o final da corrida, mas ainda assim a Mercedes pode ter chance de se aproximar no campeonato de construtores e de pilotos se ela conseguir reagir muito velozmente para os próximos GPs. Muito provavelmente, nesse GP de Mônaco de Fórmula 1, ela traga algumas atualizações na intenção de aumentar ali a pressão aerodinâmica do W13, justamente porque o GP de Mônaco é a pista mais sinuosa do ano de 2022. Mas por conta disso,
também é uma pista em que as equipes muitas vezes têm um acerto apenas para esse GP. É um GP ali que praticamente tem um acerto exclusivo para ele. Então é bem provável que as equipes não tragam tantos testes em relação à atualização para o próximo fim de semana. Mas depois a Mercedes deve voltar com tudo com relação a essas atualizações, deve estar coletando muitos dados importantes para entender melhor como o W13 funciona agora com o fenômeno do porpoising bem reduzido e deve vir forte para os próximos GPs. Nesse GP de Mônaco, por exemplo, é bem provável inclusive que a Mercedes consiga sim um desempenho diferenciado, porque como a pista é extremamente sinuosa, é bem provável que o fenômeno do porpoising aconteça muito menos. Eu acho que os únicos locais em que as equipes têm ali uma velocidade acima de 250 km por hora é na saída do túnel e também na reta dos boxes. Com exceção desses dois locais, eu acredito que nenhuma equipe passa dessa velocidade, o que deve ajudar também no controle desse fenômeno aerodinâmico. Enfim, a Mercedes voltou para o jogo, ela não é apenas a terceira força desse grid mais, ela batalha ali entre segunda força e primeira força com toda certeza, e Lewis Hamilton provavelmente nesse GP conseguiria ali um desempenho um pouco melhor do que de George Russell se ele não tivesse sofrido tanto, principalmente com esses problemas que ele teve no iniciozinho da corrida. Mas o que você acha disso tudo? Você acha que esse foi o maior erro aí desse GP especificamente relacionado à Mercedes? Você acha que esse foi o erro da Mercedes para esse GP? Ou você acredita que realmente ela não conseguiria se aproximar das Red Bulls mesmo se fosse com Lewis Hamilton, demonstrando ter um ritmo de corrida melhor do que o de George Russell? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto e o que você acha que iria acontecer nesse GP. Primeiramente, a gente percebe que no início da corrida Russell estava tendo muita dificuldade com relação às Red Bulls, mas no decorrer da corrida, quando o tanque ali da Mercedes foi se esvaziando, nós pudemos perceber um incremento ali, um desenvolvimento do carro com relação ao ritmo de corrida. Russell estava assim bem depois com um tanque vazio, estava andando bem melhor do que com um tanque cheio. E da mesma forma com Lewis Hamilton. Ou seja, a tendência é que ao final das corridas a Mercedes consiga andar melhor do que no início das corridas em comparação aí com as outras equipes, proporcionalmente aí com a questão da quantidade de combustível nos tanques das outras equipes da Fórmula 1. Mas nesse caso específico a gente percebe que o tanque de combustível, o peso do carro, acaba influenciando no fenômeno do próprio porpoising. Quanto mais pesado, mais porpoising a equipe tem, e a Mercedes é a que mais sofre com isso. Então faz todo sentido um carro que tem um pouco menos de peso andar melhor do que um carro que tem um pouco mais de peso com relação ao porpoising. Mas ainda assim, eu acredito que como Hamilton terminaria ali aproximadamente 10 segundos atrás de George Russell, se ele não tivesse sofrido tanto nesse início de corrida, eu acredito sim que ele teria a capacidade de terminar ali aproximadamente 10 segundos à frente do que George Russell terminou nesse GP. Próximo, inclusive, de uma briga com o Sérgio Pérez pelo segundo lugar. É claro que também, se Hamilton estivesse nas primeiras colocações, a Mercedes teria condições de fazer melhores ali estratégias de equipe, já que os pilotos não teriam a oportunidade, condições de fazer essas estratégias que eles fizeram, pelo menos não os da Red Bull, que eles estavam muito tranquilos que Russell não iria influenciar no resultado deles. Se Lewis Hamilton estivesse próximo ao Russell, a estratégia da Red Bull com toda certeza seria um pouco diferenciada, o que também poderia beneficiar a equipe Mercedes de uma forma geral. Claro que isso é tudo questão de suposição, eu acredito sim que Hamilton conseguiria pelo menos disputar o segundo lugar. Não acredito em uma vitória, mas um segundo lugar eu acredito sim, mas é claro que a sua opinião também é muito bem-vinda, mesmo que ela não concorde com a minha. Então, comente ela aqui embaixo. Se você gostou da análise que eu fiz nesse vídeo de uma forma bem mais espontânea, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Seu joinha faz toda a diferença para esse canal. E se você é novato aqui, não conhecia o Hora do Piloto ou nunca pensou em se inscrever, não esquece, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Dessa forma o YouTube te avisa toda vez que eu soltar algum vídeo aqui na plataforma. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!